Doutor, por que a polícia e também o judiciário entenderam que não foi legítima defesa? Porque na audiência de custódio optou-se por manter a prisão dele. Olha, isso daí é um juízo que é feito na fase judicial, embora esteja aqui na fase extrajudicial de investigação, análise judicial, o juiz considerou que há elementos de prisão preventiva, então ele decretou. É um juízo que ele fez de acordo com o que o Ministério Público opinou e de acordo com o que a defesa do investigado também. Ele achou que tem essas condições e por isso manteve a prisão. Mas em que ocasião se dá a legítima defesa? Até o senhor apresentava ontem parte do Código Penal. A legítima defesa tem características específicas que não se aplicam nesse caso. O senhor poderia falar um pouco sobre? Olha, a legítima defesa, você está se defendendo de uma agressão que é atual ou iminente, ela está acontecendo, está para acontecer, e ela é injusta. Essa agressão não pode ser por exemplo, se um oficial de justiça vai na sua casa te intimar, aí você entende que é uma agressão, está invadindo seu patrimônio, mas a agressão não é injusta. Entende? Então tem que ser uma agressão injusta. Por exemplo, a pessoa quer te ferir, quer te matar, aí é uma espécie de agressão injusta. Então ela tem que ser atual, iminente e injusta. Mas para você repelir a agressão, eu não posso usar um tanque de combate, não posso usar uma bazuca. Você tem que usar um meio que seja proporcional. E além de ser um meio proporcional, ele tem que ser, na hora que você o empregar, ele tem que ser empregado moderadamente. Por exemplo, você está reagindo a uma agressão, você dá lá 1 ou 2 disparos e a pessoa detém. Você repeliu uma agressão injusta. Aí você dá 20 disparos, você cometeu excesso. Mesmo que você inicialmente tivesse uma situação de legítima defesa, você vai responder pelo excesso doloso, que pode... E nesse caso parece que houve a interpretação também que sequer a vida dele estava em risco. Não, o que a gente vê ali, ele estava dentro da casa, ou saiu, estava na sacada, a gente estava averiguando melhor a informação que tem, que estava na sacada. A caminhonete está no solo, então o risco já fica difícil de você definir, a pessoa não está nem próxima. A defesa não tem notícia de violação do patrimônio, ele não está defendendo o patrimônio nem a si próprio, nem terceiro. Aí ele empregou a arma, né? Que a gente está vendo se é um meio proporcional para isso, você espantar uma pessoa que está fazendo a arruaça no seu quintal, que não é murado e é aberto ao público com uma arma de fogo. Então, essa suposta legítima defesa que foi assim aventada, ela está um pouco difícil de ser sustentada, né? É diferente da situação que eu disse, que a pessoa realmente está em legítima defesa e se excedeu. Mas nesse caso, a legítima defesa, desde o começo, está difícil de ser configurada. Não havia... Ninguém estava sendo agredido ou ameaçado? Pela circunstância que eu tenho, eu posso dizer que essa possibilidade não está comprovada. Doutor, o que ele disse aqui em depoimento pelo fato de não ter se apresentado? Ele se recolheu, não sabia que a moça tinha morrido? O que ele falou em depoimento? Olha, ele foi ouvido no plantão central, né? Para cá vieram os documentos agora, né? Chegou hoje aqui, grande parte deles, e a gente está providenciando as perícias. Mas a notícia que a gente tem é que ele estava na casa e não tomou nenhuma conduta de aviso, nenhuma dessas. Ele não se apresentou. Ele disse aqui, preliminarmente, né? O senhor disse que os áudios estão chegando, e ele ficou na residência. Ele talvez não sabia que a moça tinha sido morta? Não é possível, né? Porque ele efetuou os disparos e a caminhonete saiu do local, né? Então, talvez ele imaginasse que nem tivesse tido nenhuma vítima. Mas a gente não pode deixar de entender que se você tira num carro em movimento
vários tiros e existe pessoas dentro do carro. A possibilidade de acontecer um crime de morte é bem concreta, né? Então, se você, mesmo que não queira que ninguém morra, mas você atira, você, de uma certa forma, assume o risco da produção daquele resultado. Ele assumiu o risco. Se você pode argumentar isso com um dolo eventual, né? Aquela intenção, olha, eu não quero matar, mas se matar, eu assumo. É mais ou menos isso que a representação que você faz para poder entender esse tipo de crime. A polícia pode representar também por homicídio e tentativa, já que tinha outros jovens no carro? Olha, a tentativa está um pouco difícil. Talvez seja mais fácil você partir para uma situação de perigo, que é uma das qualificadoras do homicídio. Fica até mais viável do que mais uma tentativa, né? Quantos jovens estavam especificamente no momento em que o carro foi alvejado? E se eles podem ser responsabilizados de alguma forma? Haviam 4 jovens lá, né? Um dos jovens morreu, então esse não tem possibilidade de responsabilização. O motorista tem as infrações de trânsito pelaquela conduta lá. Se for enquadrada, né, de acordo com o tipo, lá parece que o local tem que ser público, e ali não sei se é exatamente um local público, né? De qualquer forma, essa infração está fora do âmbito da Delegacia de Homicídios, ela fica a cargo da Delegacia Territorial, a Unisp. E tem a participação dos outros 2 sobreviventes, que é controvertido se eles praticam a infração em coautoria ou não, né? O que a gente tem certo é que existe uma possibilidade de responsabilização do motorista pela infração de trânsito, se satisfeitas as condições. O que o senhor entende que ainda precisa ser esclarecido sobre essa situação? Ou tudo já foi esclarecido? Não, a gente precisa... Não basta você falar, você tem que... Todos os vestígios materiais têm que ser colhidos, você tem que fazer uma prova responsável. Você tem que aguardar o que o perito vai dizer e o que ele pode comprovar. E mais os esclarecimentos adicionais que eventualmente sejam necessários que tanto o investigado faça como as outras pessoas envolvidas. Sempre lembrando que o investigado tem direito ao silêncio e ele tem advogado constituído. É uma formalidade que a gente tem que cumprir e ele pode exercer esse direito constitucional. Doutor, o jovem que estava dirigindo o carro, era dele, havia pegado da família, o que se sabe? A notícia que se tem é que ele pegou o carro escondido, né? Isso foi do avô, e é isso que tem aí sobre ele ter pego a condução do veículo. Agora, para efeito da infração de trânsito, né, que eles vão ter, isso tem alguma relevância, caso o pai consinta ou não, mas para efeito do crime de morte, é uma circunstância que consta, mas não tem a ver com o que a gente pretende fazer para poder investigar o crime contra a vida, que tem outra conformação e outros mecanismos que a gente tem para aferir se teve ou não o crime de morte intencionalmente.